Quando eu conheci meu ex-marido, o meu filho tinha 1 ano. E eu tava totalmente sem rumo na vida. Eu não tinha família, eu não tinha marido, eu tava passando fome com meu filho. E conheci meu ex-marido. Conheci ele através de uma tia minha, que nessa época eu tava morando com minha tia, mas como vocês sabem, morar nas casas dos outros não é tão bom assim. Não que eu esteja falando que ela foi uma pessoa ruim pra mim. Não é isso. Eu só queria ter a minha privacidade e queria dar algo melhor pro meu filho, porque eu não estava com condições na época. Então, ela me apresentou, meu ex-marido. Ele era viúvo. Então, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E ele tinha uma casa. E ele me tirou da casa da minha tia e me colocou debaixo da casa dele. E a gente viveu a nossa vida. Eu fiquei muito feliz, porque eu ia conseguir dar alimentação para o meu filho, dar um teto para o meu filho. Então, não foi por amor, foi por desespero. E o tempo passou, a gente teve um casamento feliz, até que meu filho cresceu. E meu filho cresceu, começou a estudar, começou a estagiar, até que ele conseguiu um emprego. E eu também estava recebendo meu Bolsa Família. E tinha os meus filhos já maiores, eles também me ajudavam em algumas coisas. Então eu passei a olhar para o meu ex-marido como um estranho, sabe? Os dias com ele já não eram mais o mesmo, até porque eu não precisava mais dele. Essa é a verdade. Então eu comecei a desprezar ele, eu já não queria mais dormir com ele. E foi assim por um bom tempo, até que chegou um dia que eu decidi que eu não queria mais ele. Ele, no início, não quis aceitar. Eu mandei ele sair de casa, porque ao longo dos anos, ele construiu uma casa pra gente, e a gente saiu da casa da ex-mulher e a gente foi morar numa casa que era nossa. Então, eu queria a separação. Eu falei pra ele que eu ia vender a casa, eu ia ficar com uma parte dele, ele ia ficar com a parte dele e eu ia ficar com a minha parte. Ele não aceitou. Ele não queria sair de casa, eu falei pra ele que não dava mais certo porque eu não gostava mais dele. E eu falei pra ele que eu nunca tinha amado ele. Eu fiquei com ele por necessidade. E mesmo assim ele não queria sair de casa. Eu me vi tão sufocada que eu chamei a polícia pra ele. Ele teve que sair de casa. A polícia tirou ele de lá. Então, no início ele sofreu muito e eu fui viver minha vida com meu filho, com minhas amigas. Eu tava feliz. E eu já não queria mais me envolver com ninguém. Eu queria viver livre minha vida, até porque eu nunca tive liberdade. Engravidei muito cedo, tive filhos muito cedo. Meus primeiros filhos eu dei porque eu não tinha condição, mas o meu último filho eu fiquei. Então, eu comecei a viver minha vida, a curtir minha vida. Meu ex-marido sofreu muito, porque ele gostava muito de mim. Já era anos que a gente estava juntos, mais de 10 anos. Ele sofreu muito. E eu paguei por isso. Paguei por ter usado uma pessoa e no final ter descartado. Eu dei um AVC, fiquei doente de um olho. E quando eu estava na cama do hospital, eu lembrei de tudo que aconteceu e falei, eu tô pagando. E hoje ele tá bem, ele encontrou uma nova mulher. E eu fico feliz por ele, sabe? Ele ter encontrado uma nova pessoa, dele conseguir se apaixonar por essa outra pessoa, porque eu meio que tinha medo dele não conseguir encontrar outra pessoa, dele não conseguir amar outra pessoa. Eu tinha muito medo disso. Porque até então eu tinha sentimentos por ele, mas eu tinha ele como uma pessoa amiga, uma pessoa que me ajudou no momento que eu mais precisei. Eu não via ele como um marido. E hoje eu tô sozinha. Não tenho mais a beleza de antes. Devido ao AVC, eu fiquei doente. E eu tô só. Os homens que antes falavam coisas bonitas pra mim, que eu achava que eu tava com a bola toda, esses homens todos sumiram. Sumiram, né? Até porque a minha beleza acabou. E eu tenho consciência que eu paguei o que eu fiz com essa pessoa.
Eu peço muito a Deus que um dia eu consiga ser feliz. Eu sou feliz, né? Mas que eu consiga encontrar paz. Porque no fundo, eu tenho isso comigo. Eu acredito que eu paguei o que eu fiz com meu ex-marido. E é isso, gente. Tudo que se faz, se paga. Nada sai impune.